tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, Meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Podemos nos assentar. Nesse momento, nós teremos uma participação muito especial aqui. Eu vou deixar que ela se apresente, mas a Esther, ela está nos visitando da Bolívia e ela vai cantar uma música, ela vai tocar e cantar uma música para nós. Com licença, pessoal, agora minha avó vai cantar. Ela vai cantar em espanhol, porque é a língua dela, e espero que vocês gostem. É a Reina Aguirre, Reina Esther Aguirre. Bom dia, é a primeira vez que vou cantar aqui. Eu sou adventista de Bolívia, Santa Cruz. Ela é minha neta, assim que eu sempre trago à igreja a minha neta. Para honra e glória de Deus, vou cantar esta canção. El que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá y todo aquel que permanezca hasta el final junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes de negar su fe.
Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrinos en este mundo de dolor. No te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes de negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Nós temos um momento aqui na nossa comunidade de oração intercessória. E toda semana nós escolhemos uma família para todos nós estarmos orando. E a família dessa semana que nós iremos orar é a família do Yuri, do Alê e da Dona Janete, que é a nossa telespectadora ativa do YouTube, o seu Roberto e a Roberta também. Vou pedir para eles colocarem a foto da família. Então, nós iremos orar por essa família essa semana e vamos orar também pelos pedidos. Vou pedir para o pastor fazer uma breve oração para nós, intercessória, e para os pedidos que foram colocados ali. Vamos orar? Senhor, não existe nada no nosso coração que esteja escondido e que o Senhor não veja. O Senhor consegue sondar a profundidade dos nossos sentimentos, os nossos medos, o Senhor conhece também. Ó Deus do céu, nesse momento nós te agradecemos porque não existe uma amizade mais profunda do que a de um ser humano com o seu Criador. Agora, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença todas as famílias que estão aqui representadas, e de uma forma específica a família do Yuri. O Senhor conhece, Senhor, as lutas de cada família. Todos nós enfrentamos as batalhas de uma jornada caminhada sobre pedras. E às vezes elas são cortantes, porque assim é a existência do ser humano. Entre gemidos e sorrisos, os dias vão passando, Senhor. Mas o Senhor sempre está conosco. Nos dias nublados ou nos dias ensolarados, o Senhor sempre está conosco. Então, Senhor amado, derrama a Tua bênção sobre esta família. E por Tua misericórdia e bondade, faz o mesmo com todas as outras que estão aqui. Te agradecemos pelas doações, Senhor. Vieram do trabalho, vieram do esforço, vieram de pessoas que investiram um pouco do seu tempo e foram à luta, e hoje elas trazem um pouquinho delas e colocam aqui para contribuir com esse espaço que se comprometeu a ser um espaço honesto, a ser um lugar acolhedor, um lugar de amor, para qualquer pessoa que queira encontrar amigos de verdade e o maior de todos os amigos, que é o Teu Filho. Obrigado por tudo. Obrigado por esse momento tão único em que a Tua palavra será aberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero lá morar. Eu quero estar contigo, ver a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar. Quero estar contigo, ó Deus. Quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero lá morar. Eu quero estar contigo, vendo a sua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar. Quero estar contigo, ó Deus. Quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar. Quero estar contigo, ó Deus. Quero estar contigo, ó Deus. Muito obrigado, que bom. Que bom entrar com a canção e abrir o Evangelho com a canção na mente. Eu acho que vocês provavelmente não conhecem nenhum religioso evangélico que tenha feito Mariologia. Difícil. Muito difícil. Eu fiz teologia pela Universidade Católica, então eu estudei Mariologia. Estudei a patrística, que também está tanto no seminário protestante quanto nos seminários católicos. E Maria é uma das figuras bíblicas com maior dificuldade para as pessoas posicionarem Maria. Eu escolhi falar sobre ela, sobre a vida dessa mãe, dessa mulher, porque esse é o mês das mães e eu pensei, bom, eu vou falar sobre isso. E vou falar sobre esta vida. Nós, no ambiente protestante, nós falamos muito sobre Moisés, Davi, sobre Pedro, personagens bíblicos extraordinários, pessoas que são extraordinárias por causa do relacionamento dessas pessoas com Deus. Pedro não era mágico, Moisés não era mágico, quem abriu o rio, quem abriu o mar foi Deus, não foi Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus para abrir o mar. Os milagres não eram realizados por Paulo, eram realizados por Deus. Não era Paulo que realizava os milagres. Paulo era apenas um instrumento de Deus para realizar os milagres.
A posição de Maria era uma posição muito diferente. Maria foi o primeiro cristão do Novo Testamento. A primeira pessoa a aceitar Cristo em sua vida foi Maria. Um dado concreto é que ela usou a razão para aceitar, e eu já pontuei isso aqui em algum dos nossos encontros, eu já pontuei isso. Agora, essa semana, de uma forma diferente, eu decidi me colocar no lugar dela. Maria, provavelmente, a tradição conta que Maria morreu aproximadamente aos 60 anos de idade. Uma cultura religiosa, um determinado segmento religioso, tentou colocar Maria como a quarta pessoa da divindade. Mas veja, situar Maria não é uma coisa muito fácil. Nem para quem veio depois dela, como os cristãos, nem para ela mesma. Você imagine que, um ano depois de seu filho, de o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu dela, que ela ensinou a caminhar. Ela ensinou. Ela colocou comida na boca dele, porque ele quis que fosse assim. Deus eterno, quis se tornar um de nós. E quis nascer como uma criança, como um de nós. E quis abençoar uma mulher com este privilégio. Só que esta mulher era livre. E o Deus do céu deixou claro que esta mulher era livre, inclusive na relação com ele. E ela teve que dizer que se cumpra em mim a sua vontade para que Deus realizasse. Não foi que Deus chegou invadindo a vida dela, o corpo dela, o ventre dela. Deus não chegou invadindo. Deus não tocou nela sem a permissão dela. Deus foi respeitoso, dando um exemplo para todos os seres masculinos sobre como se trata um ser feminino. E o texto está lá. Eu prefiro falar do tema da feminilidade da mulher a partir da perspectiva bíblica do que da perspectiva política. Eu acho que o tipo de gente que menos entende de mulher são as feministas, e eu conheço o discurso delas. É um discurso pobre. Uma mulher é muito maior do que o movimento feminista é capaz de imaginar, quanto mais de expressar. Eu estou colocando o Deus do céu respeitando o corpo da mulher, respeitando a identidade dela e tratando-a enquanto ente racional. É assim que está descrito. Agora veja a situação de Maria. Ela recebe, e eu quero convidá-los, deixe-me convidá-los a abrir a Bíblia primeiro, que aí vocês já ficam de Bíblia aberta e vão me acompanhando no raciocínio. Evangelho de João, se puder colocar na tela, capítulo 19, verso 27. Maria, de fato, é meu personagem bíblico preferido. Eu sei que os evangélicos, em geral, estranham um pouco. Mas não estranham se eu falar de Moisés. Um personagem bíblico. E a Bíblia trata Maria com muita honra e muito respeito. O que a Bíblia não faz é dizer que Maria está no céu. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia não diz é que ela faz parte da divindade. É a quarta pessoa. A Bíblia também não diz isso. Então, essas coisas que a Bíblia não diz, eu também não posso dizer. Mas dizer que ela foi a mais bem-aventurada de todas as mulheres por acolher no seu ventre o Salvador, isso eu posso dizer. Que ela era uma poetisa maravilhosa e que depois ela compõe um cântico lindo. E no cântico que ela compõe, por ser ungida pelo Espírito Santo, é uma das poesias mais extraordinárias da história. Ela não estava apenas gerando no seu ventre o Filho de Deus. O Espírito Santo não apenas influenciou no seu corpo e fez um movimento genético que eu ignoro, absolutamente ignoro. Porque, é claro, Maria, como nascida de pai e mãe, Maria tinha pai e mãe, ela tinha o componente genético masculino.
a participação genética no corpo dela. Mas Jesus Cristo nasceu a partir dela, que tinha um componente masculino nela, mas em Jesus não. Jesus recebe por ela. O texto diz assim: depois disse ao discípulo João, está se referindo a João, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo levou Maria para casa. Jesus cuidou de sua mãe. Jesus estava naquela cruz redimindo a humanidade. Jesus estava naquela cruz não apenas por causa da humanidade, mas por causa de todo o universo. Porque ele estava ali vindicando o caráter de Deus. O que há no caráter de Deus que precisava de justiça? Deus é amor. E isso foi colocado em xeque. Foi colocado em xeque quando foi dito a Eva que, bem, talvez Deus tenha dado a você menos realização do que você poderia ter. Você poderia ser muito mais do que você é. E aí a visão dela a respeito de Deus foi distorcida. A imagem de Deus, o caráter de Deus, diante dela e diante do universo foi questionado. E o texto bíblico diz que Deus prova o seu amor em haver ele enviado o seu filho. Deus prova o seu amor. Mas aqui está Maria. E está Jesus. Jesus está suspenso na cruz. E ele sabe que deixará sua mãe. Ele olha e diz: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Maria conhecia as profecias bíblicas. Ela conhecia tudo que falava sobre o nascimento do Messias. O detalhe é que os textos que ela conhecia falavam sobre ele no trono de Davi. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ela conhecia esses textos. Com 8 dias de nascido, ela e José foram levar Jesus ao templo para ser apresentado. E lá ela encontrou um profeta chamado Simeão. E Simeão disse uma coisa que ela não conhecia. Disse, eu vou pedir que você leia. Abra sua Bíblia, tá? Lucas 2:35. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 35. Vocês vão ver que eu tenho motivos. Tudo bem, você é fã de Pedro, ótimo. Eu sou fã de Maria. Porque Maria, ela aceitou a Jesus de forma, não só com emoção, ela foi racional. E quando não tinha ninguém que houvesse aceitado a Jesus. Hoje é fácil. Hoje é fácil porque você está do lado de alguém que já aceitou a Jesus. Eu quero ver você sozinho, sem ninguém como referência. Aceitar Jesus em sua vida e pagar um preço alto, como ela pagou por isso. Hoje eu tenho milhares, milhões, bilhões que aceitou a Jesus. Eu sou um acréscimo de Deus à igreja. E estou feliz por isso. Mas eu quero ver você aceitar quando você é o primeiro. Quando você é o primeiro, não tem ninguém à sua volta que aceitou Jesus. Aí vem uma mensagem do céu e pergunta: você aceita Jesus no seu ventre? Veja, você vai pagar um preço social, um preço cultural. Você vai ser rejeitada. No dia, no período, na semana que Jesus ia nascer, tinha um alistamento. As mulheres não eram obrigadas. Eu, marido de uma grávida de 9 meses, eu deixava ela com minha mãe, com minhas irmãs, com a mãe dela, com as irmãs, não comigo, sozinho por uma estrada, em cima do lombo de um animal. Eu ia fazer isso? Não. Agora você imagina por que José, um homem extraordinário, um homem tão protetor, tão cuidadoso, que quando tiveram que explicar que ela estava grávida, mas não era dele, era de Deus. Imagine se alguém acredita. O próprio José, a princípio, ele disse: Mary, minha filha, Mary, querida, você já ouviu alguém grávida de Deus? Como é que você vem me contar essa história que está grávida de Deus, minha filha? Nem Sara, nem Eva, nem Rebeca, nenhuma mulher nunca ficou grávida de Deus. O próprio José ficou assim. Mas ele era um caráter tão bom que ele preferiu
sair de casa para que todos pensassem que ele fez e abandonou, não quis mais. Não queria infamar, ou seja, difamá-la, tirar o bom nome dela. Ele não queria. Então ele saiu de casa. Mas aí Deus salvou aquele casamento. Olha, Jesus estava no ventre de Maria e o casamento dos pais de Jesus estava em risco. E Deus interveio e através de um sonho, Deus salvou o casamento dos pais de Jesus. Desse jeito. Desse jeito. Bom, imagine, eu deixaria a minha mulher grávida no 9º mês em casa, não numa viagem. Você acha que levou para essa viagem? Por que levou? Por quê? Entende o que eu estou dizendo? Maria sofreu por aceitar Jesus Cristo em sua vida e pagou caro por isso. Não é que foi um parque de diversões e ela aceitou a Cristo, como eu disse, quando não tinha mais nenhuma referência, só ela mesma. Imagine a personalidade dela. É muita personalidade. Eu não preciso de que ninguém me diga que Deus é bom, eu sei que Ele é bom. Imagine a capacidade mental dela. Imagine se era uma garota qualquer. Você sabe o que é uma espada transpassar a alma? Ela nunca entendeu o que significava isso. Até aquele dia em que Jesus apresenta a ela: esse é teu filho, filho, essa é tua mãe. Até o dia em que Jesus Cristo estava na cruz, o melhor de todos os filhos. Ela o amava. Agora imagine a cabeça dela como era. Pouco tempo depois do filho dela ter morrido, ressuscitado, subido ao céu, ela entra em uma igreja, a igreja se abre em nome do filho dela. E ela entra na igreja. E está todo mundo ali esperando a salvação daquele que ela ensinou a caminhar. Imagine só a cabeça dela. É preciso ter muita estrutura. E no Magnificat, que é o cântico escrito por ela, ela diz assim: o meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. Ela tinha que ter muita estrutura mental para saber que aquele não era só o filhinho dela. Aquele era o Salvador dela. Imagine se alguém de cabeça vazia conseguiria organizar a mente. Ela tinha a dor de uma mãe vendo um filho justo morrendo na cruz, mas ela tinha a alegria de ser salva por ele. Ela, como pecadora, como todos nós somos pecadores, ela precisava da redenção também. E ela reconhece isso. Olha, gente, naquele dia ela entendeu o que significava uma espada que transpassa a alma. Maria, que em profundo amor pelo seu filho, apesar da amarga tristeza, ela permaneceu ali. Todo mundo fugiu. Não fugiu? Os amigos dele, todos foram embora. Ficou ali uma adolescente, João, e ela. Quando Maria teve Jesus, ela tinha aproximadamente 16 anos, 17, entre 15 e 17. Quando Jesus está na cruz, ela tinha mais ou menos uns 49 anos. Jesus tinha 33, eram uns 49. Entre 49 e 50 anos. Ela morre uns 12 anos depois. Tempo suficiente para ela ver milhares de pessoas sendo batizadas em nome dele. Ela sai dali depois da crucifixão, ele ressuscita, fica por ali os 50 dias, fica por ali, e depois ela vai morar em Éfeso. Em Éfeso estava João. João morou e morreu em Éfeso. Em Éfeso, João escreve o Evangelho. E o Evangelho de João é diferente dos outros 3.
Os outros 3 foram escritos por pessoas que conheceram e conviveram com Jesus depois dos 30 anos. Mas o Evangelho de João, ele conviveu com alguém que conheceu Jesus antes de nascer. A anunciação. Veio o anúncio do nascimento de Jesus. Veio para ela. Naquele dia que Deus anuncia, Deus honra a mulher outra vez, deixando claro que para Deus mulher não é um ser espiritualmente inferior. Não é inferior. Porque ele vai a ela. Ele não busca um intermediário. Ele vai anunciar a obra redentiva dele e ele anuncia diretamente a ela. Ele a visita. Ele não foi a José. Ele foi a José dando para ele a missão. E é incrível, porque no Novo Testamento você tem o sonho de Pedro, que Pedro sonha com aquele lençol zoológico e tal. Você tem o sonho da mulher do governador, que disse para o marido não se meter com aquele justo, Pilatos. Você tem o sonho da mulher de Pilatos, e os outros 3 sonhos do Novo Testamento, só tem 5, Deus deu a José. José também tem o seu papel. Eu só quero dizer que a mulher não é inferior. Eu não estou dizendo que ela é maior. Eu estou dizendo que não é inferior. Ponto. O detalhe é que nós temos milênios hoje, não tanto. Mas nós temos milênios de algo que sempre desagradou a Deus. E quando você vê Deus agindo, Deus não é machista. Por exemplo, Sara. Sara aprontou. Ela disse para Abraão, Abraão, vamos resolver o problema de eu não ter filho. Eu vou arrumar uma outra mulher aqui, você fica com ela e a gente tem um filho. Ok. Abraão entrou nessa. Mas depois, a sugestão de Sara deu problema. Quando Sara vem com uma solução, Abraão não gosta da solução, que era despedir Agar e a criança. Abraão não gostou. Aí Deus diz, Abraão, escute a sua mulher. Sansão vai nascer. Sansão vai nascer. Deus vem, a mãe de Sansão. Nem o nome dela tem na Bíblia. Nem o nome dela tem, por algum motivo. Quem escreveu, ou esqueceu, ou mulher não contava em genealogia. Eu só sei que não tem o nome dela. Mas Deus visita ela. Eu só estou provando que Deus não é machista. Eu não estou dizendo que Deus acha a mulher maior do que o homem. Porque crente é danado para distorcer o que a gente diz aqui. Então não distorça o que eu estou dizendo. Abra os ouvidos, entenda com clareza e seja honesto com o seu ouvido. Que o que o seu ouvido está ouvindo é muito claro. E o pessoal que está aí atrás da tela também. Tá? Isso é uma questão de honestidade. Aí Deus visita a mãe de Sansão. Ela conta ao marido, olha, a gente vai ser pais de um garotão incrível, está prometido e tal. Ele fica nervoso. E ele vai e ora a Deus e diz, Senhor, se esse garoto vai ser isso tudo, diga pra gente como é que a gente vai criar o garoto. Aí Deus manda o mensageiro outra vez. A oração foi dele. Mas a resposta Deus mandou para ela outra vez. Mas eu tenho na Bíblia inúmeros textos que Deus fala com os homens. Inúmeros com os profetas, Isaías, Jeremias, Moisés. Gente, é uma multidão de homens que Deus fala. Eu só quero dizer que Deus fala com mulher também. Só isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo mais, nem estou dizendo menos. E os insatisfeitos se resolvem com a Bíblia. Tá bom também para mim. Tá bom também. Eu tenho uma vergonha pública. A minha vergonha pública é que, embora os filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, os filósofos ao longo da história, aí, se você vai para Sócrates, Platão, Aristóteles, idem. A visão que eles tinham de mulher é desastrosa, é totalmente antibíblica. Aí qual é a minha mágoa? A minha mágoa é que eu acho que, embora toda a intelectualidade, toda a cultura e toda a política tenha colocado a mulher abaixo, porque a minha avó era inferior a meu avô.
A pós-modernidade foi que inaugurou um lugar de fala. E um pouquinho antes, a mulher adquiriu o direito de votar, mas não foi porque as mulheres se levantaram, porque se tivessem se levantado, não teriam sido atendidas. Foi um marido que foi lá, pediu o direito de votar para a esposa. Essa é a história. E daí a mulher começou, as outras mulheres também, e começou e adquiriram o direito. O que eu estou defendendo é a felicidade dos homens também, colocando as mulheres no lugar que Deus colocou. Não mexa. Se Deus colocou um negócio no lugar, deixe lá. Deixe lá. Não mexa. A Bíblia diz assim, para você honrar a sua esposa, está em 1 Pedro 3. Então honre a sua mulher. A Bíblia diz que se eu não fizer isso, Deus não vai ouvir as minhas preces. Então ninguém venha dizer, distorcendo a Bíblia, que a Bíblia cristã não respeita as mulheres. Não. As culturas não respeitam. Deus nunca quis a escravidão, ele nunca quis a poligamia, mas ele deixa que cada um plante o que quiser e colha o que quiser, o que vier. Lei da semeadura e da colheita. Tirar a minha esposa do lugar onde Deus a colocou é um erro muito grave. Porque eu estou desfazendo de uma obra de Deus. E eu não posso ser feliz desfazendo de Deus. Simplesmente não posso. E eu sei que esta geração que está aqui diante dos meus olhos ainda tem um resto de cultura antibíblica nesse aspecto. Por quê? Porque eu fui criado por uma cultura moralista, legalista e machista. Eu fui criado. E as pessoas mais machistas que eu conheci eram mulheres. E me amavam muito, me amam ainda. E as pessoas mais machistas que eu conheci eram mulheres, nem foram homens. Maria, ela tem um lugar na Bíblia. E nenhum de nós, por causa da distorção que fizeram, colocando aí um lugar que a Bíblia também não coloca, como corredentora, não, o Redentor é o filho dela, ela não. E ela reconhece isso. Ela não é Deus, ela é um instrumento de Deus, como Moisés, como Paulo, como você, como eu. E no Novo Testamento, a palavra de Deus diz claramente lá em Tiago, que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E Elias foi um homem que serviu a Deus tanto, de uma forma tão linda, que ele foi levado aos céus em vida. Mas a Bíblia insiste em dizer que ele era igual a você. Tinha fobias, tinha um monte de coisa, tinha tristeza, tinha tudo que você tem, ele tinha também. Para que fique claro que o que salva a gente é a bondade de Deus. O que salva a gente é a bondade de Deus. Não é Elias ser perfeito que levou ele para o céu. Não. E não é sua perfeição que vai te levar ao reino eterno. Aquele que é perfeito por você e por mim, fez a obra redentiva. O que você e eu precisamos é aceitar Jesus Cristo como substituto em minha vida e em sua vida. Naquele dia que Jesus estava suspenso naquela cruz, o mais fatídico de todos os dias, quando os amigos do Salvador o abandonaram, Maria estava ali. Personalidade. Tudo bem, você vai dizer amor de mãe. Eu já fui às portas das penitenciárias. As mães são figuras incríveis. Uma mãe é uma dádiva de Deus. Uma mulher, mesmo que ainda não seja mãe biológica, só por carregar em si esta semente da maternidade, um amor exaltado pela palavra de Deus, e que a palavra de Deus trabalha da seguinte forma: ainda, mesmo que uma mulher esquecesse do filho a quem ama, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus, o próprio Deus, está pegando o amor de mãe e fazendo um comparativo com o seu amor. Claro, a Bíblia deixa claro que o amor de Deus é muito maior ainda do que a de uma mãe.
Mas buscando todos os amores que existem para fazer uma comparação, procurando todos os amores, Deus encontrou o amor de mãe e disse, olhe, até do que este, o meu é maior. É o que está escrito com outras palavras. Óbvio. É só ler e interpretar o texto, não ser analfabeto funcional. Não basta saber ler. Tem que entender o que lê. Né? E ele quis dizer isso. É incrível, porque eu vou à porta das penitenciárias. Em muitas situações, aqui onde eu não fui, mas em vários lugares, a gente foi constituir um ministério carcerário. Tem um ministério carcerário muito lindo, que a gente tem em Aracaju. Eu sempre vou, quem dirige é minha cunhada. É um ministério maravilhoso. Vocês lembram daqueles rapazes da Polícia Rodoviária Federal, que acabaram colocando um rapaz débil mentalmente, com alguma disfunção mental? Ele não era débil, ele sabia ler, escrever, ele sabia, mas ele era uma pessoa animicamente alterada. Né? Animicamente alterada. Cognitivamente, ele sabia atravessar a rua, sabia. Aí pegaram e colocaram dentro do carro da polícia e jogaram gás lacrimogêneo e ele morreu. Eu visitei os 3 policiais, preguei para eles, orei com eles, nos abraçamos, eles choraram muito, muito, muito. Um deles se batizou. Não é? Quando eu volto lá, eu sempre os visito, os abraço e tal. A dor deles, a dor de um bom cidadão que no momento de descontrole achou que não era nada demais pegar um gás e meter na viatura com o rapaz lá dentro. Eu sei que para a família que ouve uma coisa dessa, eu sei que pode pensar, não, eu estou diminuindo. É que eles não eram bandidos antes. Tudo bem, se fossem bandidos antes. Não eram. Erraram. Tem que ter a punição? Tem. Pronto, está dito. Entendeu? Mas eu sei que eles não eram bandidos antes. E erraram. E eu vou à porta das penitenciárias. Encontro todo tipo de gente. Se você for, por exemplo, a Cracolândia, ali eu encontro psiquiatra ali, que é viciado. Eu encontro pastores ali, viciados. É que a gente pensa que a miséria humana é pequena, né? Gente, a miséria humana é grande. A miséria humana é grande. Então, lá estou eu na porta da penitenciária. É uma verdadeira multidão de mães. Existem outros amores ali, amor de filho. Existem outros amores ali, amor de irmã, de irmão. Existem outros amores. Mas pode somar todos. Pode somar. Ela chega e sem nenhuma vergonha sabe que o filho dela é culpado, mas ela ainda chama de meu filhinho. Tudo bem, ele é criminoso, ele errou. Eu não estou dizendo que quem está lá dentro é ingênuo. Eu não estou defendendo o erro. Eu estou exaltando um amor que o próprio Deus exalta, só isso. Se eu estou fazendo alguma coisa aqui que não é bíblico, é só dizer. O próprio Deus exalta. Maria está com Jesus, ao lado de Jesus. Aqui está a cruz, aqui está ela. Sabe essa postura? Eu não deixo, é meu. Eu não deixo, eu sei quem é. Eu não deixo, eu o aceitei. Eu fui o primeiro crente desse lugar aqui, antes de Pedro aceitar, antes de João aceitar, antes desses milhares e milhões de batismos. Eu aceitei, eu estou aqui do lado dele. É a cruz e ela. E é simples, todo mundo passando e zombando. Eu quero ver, todo mundo quer tirar foto com o famoso. Vai tirar foto para publicar. Com gente errada, vai lá, tira foto. Ninguém publica. Se achar o Neymar passando aí pronto, não. A igreja esvazia, vai todo mundo atrás dele. E com o celular, porque quer uma selfie. Mas com quem é motivo de vergonha, ela tirou uma foto do lado dele. Quando todo mundo fugiu. Quando os amigos fugiram, ela tirou uma foto do lado dele. Aí eu estou com a comunidade cristã evangélica que simplesmente passa ignorando um personagem bíblico desse. Eu aguento um negócio desse? Diga que eu dou conta.
Não dou conta. Eu quero ver gente com o caráter daquela menina chamada Maria aceitar. Maturidade, cabeça forte, para participar de uma santa ceia, onde diz fazer isso em memória de mim, e ela participar, este é o meu corpo, este é o meu sangue, e ela participou da santa ceia várias vezes. E organizar a cabeça e saber, eu tive o privilégio de ser a mãe, mas ele é mais do que meu filho. Ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. E ele, embora tenha nascido de mim, ele é o meu pai, porque eu também sou criação dele. Imagine a cabeça dela. Como é que o ser humano resolve isso? Se coloque no lugar dela. E ela é uma pessoa com uma fé estruturada. Desde aquele dia, João a levou. Alguns da tradição, a tradição diz algumas coisas. Entre elas dizem que depois daquele dia ela foi morar na entrada de Jerusalém, um pouco fora de Jerusalém, em uma casa de pedras. Uma casa de pedras. E depois, João, sempre que viajava, ele foi a Éfeso. Ele só foi preso em Pátimos depois que ela morreu. E ele cuidou dela. Aí eu vou colocar uma nota. Só uma nota eu vou colocar e acabo. Eu sei que o horário já foi. Tudo bem. Vou dizer uma coisa só. O que eu acho lindo é o cuidado de Jesus com a mãe dele. Eu acho lindo isso. Ele estava redimindo a humanidade e ele não esqueceu dela. E ele providencia alguém que cuide dela. Ela já estava com quase 50 anos de idade, em uma cultura que não havia mercado de trabalho para ela. Ele era o filho dela. Entende? E Jesus dá ela para João. E João a leva. E vai cuidar dela em Éfeso. E provavelmente ela morreu em Éfeso. Em Éfeso, João funda uma igreja. O apóstolo Paulo passa por aquela igreja diversas vezes. Diversas vezes. Eu não sei se ela chegou a conhecer Paulo, porque Paulo se converteu um pouco depois. E Paulo passou alguns anos para começar o ministério dele. Mas ela conheceu a igreja nascente. E talvez ela tenha conhecido Paulo como algoz da igreja. Porque ela conheceu os 7 diáconos, Prócoro, Nicanor, Parmenas, Nicolau, Estevão e outros 2 que eu não lembro o nome. Ela conheceu. Entende? E viveu uma vida linda. Um ser humano honrado. Um ser humano que eu creio que descansou. E como Pedro, André, Tiago, João, espera a volta de Jesus para ressurgir dos mortos. Esse sermão eu preguei na semana passada, no Dia das Mães. E eu decidi trazê-lo hoje, também para honrar todas as mães. Esse é o mês de vocês. A palavra de Deus considera essa função tão grande, tão nobre, que o próprio Deus escreveu esse nome com o dedo dele e colocou o nome mãe na sua lei. É claro que lá também tem o nome pai, né? Tem o nome pai, eu sei que está lá também. Eu só estou dizendo que está ao lado. Eu não estou dizendo que é mais. Eu não tenho bandeira ideológica. Não essa bandeira secular. Mas eu tenho uma bandeira bíblica. E que eu tenho meus questionamentos históricos com a igreja. Porque enquanto todos os filósofos atacavam e desprezavam a mulher, todos os filósofos, eu pego os grandes gênios, todos os gênios da universidade, que a universidade exalta, desprezavam a mulher. Um número imenso deles. Eu posso citar, no mínimo 20 rápido eu cito. E é só você buscar o que eles diziam do que é ser mulher. Mas o que me deixa assim de bronca é que a igreja, tendo a Bíblia, não poderia ter ido atrás da cultura. E que a cultura tirasse a mulher do lugar em que Deus a colocou. Eu entendo, tem a vaidade dos homens, tem a lei do mais forte, eu entendo tudo isso. Mas eu não entendo cristãos
tendo a Bíblia como maior autoridade, fazer o que foi feito, historicamente, com a figura da mulher. Eu sou de uma época, claro, o meu avô conheceu Lampião, então o meu avô, por parte de mãe, conheceu Lampião. O meu avô, por parte de pai, nasceu antes da proclamação da Lei Áurea. Avô. O meu avô nasceu em 1876, 12 anos antes da Lei Áurea, que foi em 1888. O meu pai nasceu em 1935. E eu nasci em 1966. Uma época, se um homem traísse a mulher, traiu e daí? Mas se uma mulher traísse o homem, ela era morta. E o judiciário não ia fazer muita coisa. Não ia fazer muita coisa. Então eu estou contando história de gente que viveu antes do século XX, no século XIX. Meu avô por parte de pai. Um dos meus avós morreu aos 94. Outro morreu aos 112. E o outro aos 115 anos. Então, assim, eu ouvi muita história. Muita história eu ouvi. E a minha vergonha é que a igreja não pode aceitar o feminismo, que outra vez a cultura tenta tirar a mulher do lugar dela, e a igreja também não pode embarcar no machismo, que embarcou já. A gente já tem um histórico disso. Eu sei que os teólogos de plantão vão dizer não, só que eu não tenho registro da igreja tomando a Bíblia e dizendo, não, mulher é tão sagrada para Deus quanto um homem. De boca, sim. Mas a gente sempre andou com a cultura. E isso não está certo. Hoje, mais uma vez, essa figura é ameaçada. Porque ela é ameaçada quando ela é sub, mas quando ela é sobre, também é ameaçada. Porque seja aqui ou aqui, ela está fora do lugar que Deus colocou. E este é o problema. Não é fácil. Como não foi fácil para Maria se situar, entender que o filho dela era o salvador dela. Não é fácil. Ela tinha na mente a amamentação dele, os primeiros passos dele, ela ensinando. Tudo isso estava ela, não teve amnésia. E conciliar esse bebê, dando os primeiros passos com o Criador do universo, aquele que o universo é pequeno para contê-lo, e ele cria o universo do lado de fora. E eu nem sei como é o lado de fora do universo. Eu não sei. E aí este ser está contido no ventre de uma mulher. É grande demais isso para uma mente imaginar. E eu falo essas coisas para que a gente se perceba o quão pequenos nós somos. Para o meu matemático ali, eu tenho um matemático aqui, né? Eu sou da área da matemática também. Eu acabei estudando um monte de coisa em minha vida. E de vez em quando eu estou de bronca na madrugada, eu leio a Bíblia. Aí de vez em quando eu acabo de ler a Bíblia, eu vou ver matemática. Quando eu estou com raiva, eu vou ver matemática. E os matemáticos são vaidosos. Os matemáticos acham que tudo aquilo que não pode ser expresso matematicamente não existe. Mas eu estou lhe dando uma indeterminação, que eu não creio que nem com número complexo você consiga resolver. Nem por diferenciais, nem com integrais. Como que aquele que o universo é pequeno para contê-lo, pode estar contido no ventre de uma adolescente. Não tem equação que resolva essa questão. Não tem. Eu quero que Deus abençoe a você. Só quero isso. Eu quero que o mandamento de Deus fique claro em sua mente. Cuide de sua mãe, honre a sua mãe. Eu tenho uma mãe. Ela está no Nordeste. Na sexta-feira passada, antes dessa, na outra, eu fui lá rapidinho, porque era o aniversário dela.
E quando eu toquei a campainha, era noite. Eram as 9 da noite quando eu cheguei em Aracaju. Quando eu toco a campainha, que ela olha pelo olho mágico, ela disse assim, ela voltou, não, é meu filho, e acordou minha irmã, e fez que ela mora com minha irmã, né? E acordou a minha irmã e nem abriu a porta. Aí ela voltou, abriu a porta, e foi o aniversário dela, e eu peguei um voo de volta 3 da manhã. Só fui para dar um beijo nela e voltar, porque eu tinha compromissos, não dava para não assumir os compromissos. Mas eu quis dar essa alegria para ela. Eu vou dar um conselho para todo mundo que tem mãe. Honre sua mãe. Honre o seu pai, cara. Você sabe como é que você honra lembrando dela? Dê uma ligadinha para ela. Se seu pai estiver longe, ligue para ele. Você tem mãe. Você é militar, você está longe de sua terra, não tá? Você é carioca. Eu lhe visitei, eu conheço um pouquinho de sua história. Ligue para sua mãe, cara. Honre a ela. Faça com que ela perceba que é amada. Faça isso. Você que tem mãe, por favor, lembre dela. Lembre dela. Honre a sua mãe. Honre o seu pai também. Na mesma medida. Ele não merece menos honra do que ela. Honre. É possível que sua mãe e você tenham se desencontrado. É possível até que ela tenha lhe abandonado, ou seu pai tenha lhe abandonado. Mas eu não tenho autorização bíblica para dizer a você que agora você pode deixar de honrar. Eu não tenho. E se seu pai abandonou você quando você era um bebê, honre seu pai. E é tudo que eu tenho para dizer. Eu não tenho autoridade para ir além do que está escrito. Você pode estar magoada com sua mãe ou magoado com seu pai. Honre seu pai e sua mãe. É tudo que eu tenho. Eu não tenho além disso ou aquém disso. Então, siga o Criador da maternidade. Porque todos os anjos nasceram por palavra. Por algum motivo, Deus quis que você nascesse por geração. Você foi gerado, foi gestado. Para que fique claro que você não é produto do existencialismo filosófico. Você, a sua essência, veio antes da sua existência. Quem você seria foi desenhado antes de você ser. Antes de você vir. Antes de você existir, você já era na mente de Deus. E depois que você passar por esse planeta, que descansar, você estará na mente de Deus. Sabe de uma coisa? Você é produto de um plano. Você é resultado de um projeto. Não foi o acaso. Não, mas é que meu pai e minha mãe erraram na tabela. Quem é antigo sabe dessa conversa de tabela, não sabe? O pessoal mais jovenzinho assim... Não manja esse esquema, não. Mas a gente que é antiga, a gente sabe essa conversa da Bela. Quem teve que fazer, aí é que sabe mesmo. Eita, meu Deus. Ô, tortura fazer tabela. Nem entre nesse assunto. Né? Possa ser que seu pai e sua mãe tenham errado na tabela. Mas Deus não. Não, essa veio sem a gente planejar. Aquela ali a gente não planejou, não. Seu pai e sua mãe, não. Mas você é plano de Deus. E eu louvo a Deus por isso. E Deus tem plano para você. Quer um conselho? Obedeça. Obedeça a lei do Senhor. Quando Ele disser descanse, descanse. Quando Ele disser dê uma atenção especial à sua mãe e seu pai, dê. Faça isso. E é o mandamento que tem promessa. Você será feliz na terra. É o que está escrito. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos fazer uma prece? Vamos? Deus eterno, nós te louvamos por tua bondade, porque o teu olhar está sobre nós. Nós te louvamos porque o Senhor é puro, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é honesto.
O Senhor é santo. O Senhor não tem vergonha de nós. E na tua palavra eu posso apresentar uma situação em que grandes homens tiveram vergonha do teu filho, se esconderam dele e fugiram. Era um momento de vergonha, era um momento de humilhação. E é difícil para qualquer um aqui tirar foto do lado de gente humilhada. Mas Maria não. Ela estava ali. Quando o teu filho estava sendo zombado, vaiado, criticado, humilhado, envergonhado, ela foi uma cristã que ficou do lado dele. Quantos de nós teríamos coragem de tirar uma foto ao lado do teu filho, ele sendo humilhado e desprezado por esta cultura? Quantos de nós temos encontrado dificuldade de assumir nossa identidade cristã? Porque a cultura promoveu uma espiral de silêncio que faz com que os envergonhados se calem e a gente não assuma uma posição ao lado dele. Hoje Jesus, Maria nos deixa um exemplo de assumir o teu filho, ó Deus eterno. Assumir uma identidade ao lado dele quando ele é envergonhado. Para que no dia da vinda dele, quando ele descer glorificado, a gente seja exaltado por estarmos sempre, independente das circunstâncias, nunca negamos ele. Nem na universidade, nem no trabalho, nem para a vizinhança, nunca negamos nossa identidade, nunca negamos nosso amor, nunca negamos nosso relacionamento com ele. Que a tua bênção esteja com todos aqui. Que o teu amor ilumine cada coração que veio a este lugar, nesta manhã, tarde. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Se você puder, abençoe a pessoa que está do seu lado. A gente é discreto, é só dizer Deus te abençoe e assunto encerrado.